a paz com o seu irmão do seu lado. Vamos voltar a alguns costumes antigos. Mas o quão bom é estar na casa de Deus e continuarmos a falar de um tema que tem queimado tanto o nosso coração. A série Edificação começou. Estamos agora no nosso segundo episódio. A gente teve até direito a trailer, gente. Tá chique demais essa igreja, viu? Vocês têm que valorizar a mídia. E em breve também todas essas mensagens vão para o YouTube, glória a Deus. Quantos aqui já se inscreveram no YouTube do Aja? Dá um amém. Quem não se inscreveu, por favor, vão lá se inscrever no canal. Mas o alicerce, que é o tema da mensagem de hoje, um alicerce que tudo suporta, é uma das principais partes da construção. E os engenheiros e arquitetos que temos aqui pode com certeza colocar isso e fundamentar isso com vários conhecimentos técnicos. Mas enquanto eu preparava essa mensagem, eu fui pesquisar, né? Como era o alicerce? E o alicerce hoje, ou a fundação, existe vários tipos. Existem várias ferramentas. Então, até em lugares difíceis, até em lugares arenosos, até em lugares com declives, a gente hoje consegue fazer um bom alicerce. Claro que isso vai necessitar recurso, isso vai necessitar muita habilidade técnica. Mas antigamente a gente não tinha tudo isso. A gente não tinha tecnologia. E como eram os alicerces das estruturas passadas? Sobre a rocha. Os alicerces das maiores construções antigas eram em lugares rochosos. Porque o próprio ambiente possibilitava com que aquela edificação, com aquela obra, ela fosse segura, estável. E o alicerce é justamente isso, é a estrutura que sustenta toda a construção, sendo responsável por transmitir as cargas da edificação para o solo de maneira segura e estável. Porque você pode estar pulando aqui, ó, mas lá não vai cair, porque o seu alicerce, ele está bem fundamentado. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente olha para a nossa vida com Deus, nós somos uma grande obra do Senhor. Nós somos o templo do Espírito Santo. E se assim somos, também devemos cuidar do nosso alicerce. Qual tem sido o fundamento da nossa alma? Qual tem sido o fundamento do nosso corpo? Como tem sido as diretrizes que nos levam a caminhar em uma vida estável? E quando eu falo de estabilidade com Deus, eu não falo em uma vida chata. Ou uma vida que você acorda e dorme e vive a mesma coisa. Porque eu já falei para vocês aqui algumas vezes que eu não acredito nesse evangelho. Onde você dorme, acorda, come, trabalha e volta. Porque esse não é o evangelho que é nos apresentado na Bíblia. Nós temos que viver e crer e manifestar um evangelho onde surdos começam a ouvir, onde cegos começam a enxergar, onde os improváveis comecem a anunciar a grandeza do Deus a qual servimos, que não é qualquer Deus. Então não dá para você viver aquela vida igual se você serve a um Deus tão grande, se você serve a um Deus tão poderoso. Como é que a nossa vida é chata, gente? É porque talvez a gente não esteja anunciando o Evangelho de Cristo da forma a qual Ele espera de nós. Porque Cristo tem expectativa em nós, amém? Ele tem expectativa na criação dele. Ele tem expectativa na nossa vida aqui na terra. Tanto que Ele olha pra gente e diz, olha, aquele que vê o Pai, vê a mim. Aquele que caminha comigo farão obras ainda maiores. Ou seja, Cristo tem expectativa em nós. Mas sem um bom alicerce, a gente pode até construir uma torre. Mas pode ser como é a torre de Babel que o pastor pregou na semana passada. Que o próprio Deus, com suas próprias mãos, destrua. E eu não sei vocês, mas eu não quero que o próprio Deus destrua. Porque eu quero que Ele mesmo edifique. E que talvez, se eu construir algo, se eu construir algum templo, ou se eu construir algum altar, a minha oração é que nessa noite Ele mesmo destrua. Porque é melhor você ter apenas um alicerce com Deus do que você ter uma grande obra a olhos humanos, sem com que Ele seja o fundamento. Porque cai, acaba. Não tem como, gente.
Hoje nós estamos aqui, amanhã eu não sei onde nós estaremos. E tem uma parábola que me ensina muito, e com certeza vocês ouviram, e a gente vai estudar um pouco sobre ela. Está lá em Mateus 7, 24. Quantos trouxeram a Bíblia, dizem um amém. A palavra inerrante, infalível. Se você ainda não tem uma Bíblia física, vamos começar o ano com a Bíblia física. Porque, sem dúvidas, vai ser um tempo importante, porque às vezes no celular a gente tem tanta notificação, né, que a gente não consegue se concentrar na palavra. Mateus 7, 24. A parábola dos dois construtores. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Repete comigo. Rocha. Desde sempre, a rocha era o melhor solo para se edificar uma casa, porque era o solo mais estável. Então, tudo que a Bíblia traz para a gente é uma sabedoria que excede a sabedoria humana. E a gente vai entender que essa rocha aqui vai muito além de algo óbvio, que os construtores lá das pirâmides do Egito, que os construtores das maiores obras da antiguidade já tinham atestado. E ele continua, e desceu a chuva, vieram as inundações, sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, vieram as inundações e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. Cuidado, às vezes a gente quer habitar em lugares muito altos. Mas, como diz aquele ditado que não é bíblico, e não está na Bíblia, quanto mais alto, maior é a... Então, cuidado. Porque a palavra de Deus em Abacuque diz que Ele nos faz andar em lugares altos. Mas quem é que nos faz? Ele. Porque quantas pessoas hoje estão caindo de lugares tão altos, porque não teve um bom alicerce. E quanto maior a queda, maior são as consequências. Sim ou não? Se eu cair daqui, vai ser a mesma coisa de eu cair do quinto andar? Óbvio que não. Então, cuidado. Porque às vezes a gente está subindo, e a gente não tem fundamento para permanecer lá em cima. E aí continua. E aconteceu o que? No verso 28, concluindo Jesus esse discurso, as pessoas se admiraram na sua doutrina, pois ele os ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Jesus não só pregava bem, mas ele vivia o que pregava. E sabe o que é que traz autoridade para a nossa vida? É isso. É quando a gente prega uma coisa e a gente vive aquilo que a gente está pregando. E um ponto-chave dessa palavra, quando a gente vai olhar no versículo 1, é obediência. Não tem como você ter um bom alicerce se você não é obediente. E eu ouvi uma ilustração que eu achei muito interessante do Douglas do Dizascope, que ele disse assim: olha, eu ensino ao meu filho que tem 10 anos, olha, Davi, hoje com 10 anos você tem sabedoria de alguém que viveu, quantos anos? 10 anos. E qual é a chave, então, para você ter mais sabedoria? Quando você obedece. Porque se você obedece a alguém que tem 50 anos, você vai obter sabedoria de quem viveu quantos anos? E se você obedece ao Deus Todo-Poderoso? E se você obedece àquele que fundamentou céus e terra? E se você obedecer ao Deus que é onisciente, onipresente e onipotente, qual a sabedoria você vai ter? Só que a gente não quer obedecer. A gente não quer ouvir a palavra e praticar a palavra. Porque pra gente é mais fácil ouvir, dar o check e lá fora eu faço o que eu bem entender. Sendo que no reino de Deus não é assim. Jesus ordena, Deus manda, e a gente só tem uma função nisso: obedecer. E aquele que obedece tem estabilidade, tem segurança, que pode vir as tempestades. Não é que a obediência nos livra do caos, nos livra dos dias difíceis, mas ela faz com que nós continuemos de pé no dia difícil. A obediência nos protege. E como seria bom se a gente aprendesse isso, né? Quando a gente era mais jovem.
Quantas vezes o nosso pai falou alguma coisa, a gente não gostou, pelo menos eu já passei por várias dessas. E a gente não entendia que aquela palavra ali não era uma palavra de acusação, mas era uma palavra de proteção. Porque todas as vezes que a gente obedece ao pai, nós somos protegidos pelo pai. Porque ele sabe, não vai por esse caminho, a probabilidade de cair é maior. Não faz isso porque a probabilidade de dar errado é maior. Então, no fim, a obediência nos traz a um lugar seguro, um lugar estável. Mas nós somos chamados a edificar toda a nossa vida. Repete comigo, toda a nossa vida. Aí você olha para o irmão do seu lado e diz assim, não fragmente a sua vida. Porque aqui agora eu vou pegar no calo de vários crentes. Ah, não. Domingo eu vou para a igreja. Domingo eu estou aqui na bênção. Estou fazendo tudo certo. Mas segunda eu já tenho outra vida. Porque agora no trabalho eu sou outra pessoa. Na igreja eu sou uma. Mas na escola eu sou outra. Na faculdade eu sou outra. Ou então, nisso aqui Deus toca. Eu tenho fé. Mas quando vai falar sobre minha mente, não. Deixa eu tomar minhas decisões. A gente quer colocar Deus numa caixinha. A gente quer dizer assim, ó, até aqui é o lugar de Deus, mas agora é a minha vez. Sendo que a Bíblia inteira nos mostra um Deus de integralidade. Se a gente for olhar para a Trindade, é a harmonia perfeita. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas em harmonia, com suas devidas funções. A gente não serve um Deus de parte. Se a gente for olhar para os versículos, se você confessar a Deus de todo o vosso coração na metade. Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Não é alguns, é todo. Por isso que o nosso alicerce, ele precisa contemplar todas as partes. E qual é o nosso maior auxiliador nessa obra, gente? O Espírito Santo. Qual é a boa notícia? É que nós temos um auxiliador, um paracleto, o Espírito da verdade, o Consolador, que foi enviado para que nós possamos construir o nosso alicerce de forma sólida, rígida e que não tenha brechas. Só que isso não acontece pelo nosso poder. Zacarias diz, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Assim como em 1 Tessalonicenses 5, Paulo diz, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Repete comigo, tudo. Espírito, repete comigo. Alma e corpo. Paulo diz, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdadeira transformação, um alicerce bem fundamentado, vem da presença de Deus habitando em você. E essa é a boa notícia. Sabia que o mesmo privilégio que os discípulos tinham ao se assentar com Jesus, a gente tem hoje? Vocês sabiam disso? Mesma coisa. É meio doido para a nossa cabeça humana, carnal, visual, acreditar que o mesmo privilégio de Pedro, ao bater um papo com Jesus, a gente tem hoje. Mas a gente tem. Inclusive com respaldo teológico. Porque Jesus habitou conosco. Jesus é chamado, inclusive, de Emmanuel, que significa Deus conosco. Mas tem um momento que um discípulo de Jesus, em João 14, eu não vou abrir esse texto, porque senão eu vou me alongar demais. Filipe, se eu não me engano, ele pergunta assim, eu quero ver a Deus. E Jesus disse, você não está caminhando comigo tanto tempo? Aquele que vê a mim, vê ao Pai. E naquela mesma passagem, Jesus fala que ele era um com o Pai. E naquela mesma passagem, ele ensina aos discípulos que se ele era um com o Pai, as obras de
Jesus revelavam o Pai. E se nós queremos fazer obras ainda maiores, só existe um método, sendo um com Deus. Assim o nosso espírito, o nosso corpo e a nossa alma será preservada irrepreensível até a volta de Cristo. Sendo um com o Pai. E logo depois ele diz, olha, mas é importante que eu vá, porque eu enviarei o Consolador. Eu enviarei o Paracleto, aquele que agora não andará com vocês. O Espírito Santo não anda com a gente. O Espírito Santo habita em nós. Então o mesmo privilégio dos discípulos que se assentaram à mesa com Jesus é o privilégio que nós temos hoje, de saber que temos uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa que habita em nós. E quantas vezes a gente ignora isso? Porque sabe o que a gente faz? A gente peca facilmente quando a gente está no escuro sozinho, né? Mas chama alguém. Sabe o que isso significa? Que você valoriza mais o temor do homem do que o temor do Espírito Santo. Porque quando você está no seu quarto escuro com o seu computador assistindo pornografia, Deus está ali do lado, através do Espírito Santo. Quando você rouba, e quando eu falo roubo, eu falo diversos aspectos. O Espírito Santo está lá. Quando você está assistindo um filme mais quente, que a nossa mãe fazia assim com o nosso, né? Eu vi isso e achei muito engraçado. Falar assim, você chamaria a sua avó para assistir um filme mais quente, sim ou não? Não, né? Mas o Espírito Santo está lá. Qual a diferença? Falta de revelação. E isso eu falo para mim. Porque o fato não muda. O Espírito Santo, ele tem a capacidade de habitar em nós. Ele foi nos concedido como um presente. Mas muitas vezes eu e você, nós não temos a revelação de que ele é uma pessoa. E ele é uma pessoa que é testemunho vivo de quem nós somos aqui na Terra. A gente precisa, em primeiro lugar, edificar o nosso espírito. E esse todo crente entende, né? O nosso espírito, ele precisa estar forte para que o nosso alicerce seja forte. Romanos 13 diz, Romanos 8,13, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são chamados filhos de Deus. Romanos 8,14, perdão. Mas, se a gente quer ser filho, se a gente quer ter um espírito que transparece a rocha eterna, que é o Jesus, nós precisamos ter a consciência de um espírito que habita em nós. E como é que a gente faz com que isso seja mais palpável? Como é que estão as suas disciplinas espirituais? Você quer ter um espírito forte? E lembre-se, nós vivemos em uma guerra. O que é que Paulo fala? A carne lutando contra o espírito. Quem estiver mais alimentado vai vencer. Como você alimenta o seu espírito? Com disciplina. Falei isso aqui semana passada. Qual disciplina, Júlia? Lendo a Bíblia, orando, jejuando, estando em comunhão, adorando ao Senhor. É dessa forma que você alimenta o seu espírito. Sem alimentar seu espírito, vai perder. E aí seu alicerce já não está bom. Já perdeu no primeiro check. O seu espírito, ele carece de alimento. Quando a gente está com fome, a gente vira bicho, né? Quando sair do culto aqui, todo mundo vai comer alguma coisa. Mas e o nosso espírito? Como é que a gente tem nos alimentado? Eu tenho certeza que no dia a dia da maioria de vocês, no mínimo, vocês fazem 3 refeições. Pelo menos na maioria. E seu espírito? Você alimenta 3 vezes ao dia? Essa foi a pergunta que eu me fiz quando eu estava fazendo essa palavra. A minha carne, eu rigorosamente, nos meus dias comuns, normais, eu paro e me alimento 3 vezes. Café da manhã, almoço e janta. No mínimo. Porque esses dias nas férias foram umas 50, misericórdia. Mas no normal, no mínimo 3 vezes. Você tem a disciplina de parar 3 momentos do seu dia para alimentar o seu espírito? A resposta para mim mesma foi não. Porque às vezes eu paro um momento, mas talvez eu tivesse que parar mais. Então,
a disciplina que a gente tem para fundamentar o nosso espírito? Porque o nosso espírito é aquele que também vai ter a fé. Hebreus 11 diz, qual é o firme fundamento da nossa vida? A fé. Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O nosso espírito, ele não é guiado pelo que o nosso olho vê, pelo que o nosso olho contempla. O nosso espírito, ele é direcionado pela fé, que é crer no Senhor, o nosso Deus, de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento. Nós temos que ter a fé como fundamento. Mas aí você olha para mim e você diz assim, não, pastora, tá tudo certo. Tô lendo a Bíblia, tô orando, tô jejuando, tô servindo na igreja, tá tudo certo. Mas e como é que tá a sua mente? Quantos crentes que a gente olha e diz assim, meu Deus, como esse é um homem de Deus, estão caindo? Ou melhor, eu nem gosto de falar, mas é verdade. Dá um Google depois. A taxa de pastores que estão caindo em depressão. Você vai se assustar. Eu não gosto nem de olhar. As taxas dos grandes homens de Deus que estão caindo em doenças psicológicas. Porque você pode ter um espírito forte, mas você ainda é carne. Você ainda tem sentimento. Você ainda tem personalidade. Quando o nosso corpo for glorificado, a gente não vai se preocupar mais com isso. Mas a gente habita aqui ainda. A nossa alma, ela precisa ser, eu não vou usar essa palavra não, transformada. A nossa alma, ela precisa ser mudada. Aí tem aquele versículo que eu amo, eu acho que eu falo em todas as minhas mensagens. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente. Crente de verdade não pensa como pensava antes de ser crente. Tem que mudar. Se eu pensasse igual a Júlia Mel de 10 anos atrás, estava errado. Se eu ainda não tinha revelação de quem Jesus era, se eu ainda não tinha confessado Ele com todo o coração, então a gente tem que começar a quebrar as fortalezas que nós mesmos criamos. Só que sabe qual é o problema do crente? É que ele acha que ao chegar aqui na frente, aceitar Jesus, ao participar de uma célula há um ano, você vai quebrar coisas que tem 15, 20, 30 anos que foram construídas. É eu pensar que em 5 anos de convertida eu já estou ótima. Não tem nada mais, sendo que tem 15, 20 anos que várias coisas erradas foram construídas aqui. Então, crente, o nosso chamado é diário. Todo dia tem uma fortaleza dentro que é para dizer assim, sai, que isso aqui é do velho homem. A gente precisa mudar a nossa mente. Por isso que eu e o pastor João fala, tem coisas que o gabinete é muito legal, porque a gente vai quebrando alguns pensamentos. Então sim, Jesus, o poder de Deus, ele pode todas as coisas. O poder de Deus pode nos transformar da água para o vinho agora, se Ele quiser. Mas Deus também nos deu conhecimento, ciência. Nós não somos contra a terapia, mas sabemos que ela não é suficiente. Porque a alma sem o espírito também não vale de nada. Porque não adianta você, não, eu estou com minha terapia em dias, dei alta da minha terapia. Isso significa que tu deu alta do teu crescimento? Não entendi. A terapia é importante. Os médicos são importantes. Mas não é suficiente. A nossa suficiência vem de um único trono, chamado Jesus. E a gente tem que colaborar. Nós não somos reféns dos nossos sentimentos. E esse é um fundamento muito importante para que na hora que a gente esteja edificando a nossa casa, a gente tenha foco. Porque lá em Esdras, ou Neemias, houveram pessoas que estavam aqui na mente, falando. Mas a nossa mente, ela tem que estar forte. A nossa alma, ela precisa ter anseio e sede pelo Senhor. E as nossas emoções, elas devem ser primeiramente colocadas na cruz. Porque a sua personalidade não é desculpa para pecar. A minha personalidade não é desculpa para pecar. Porque muitas vezes eu mesma falei, não, mas é meu jeito.
Gente, meu jeito é mais assim. O pastor João já é mais calmo. Mas o meu jeito é mais assim, eu falo alto em 1 minuto. E quantas vezes eu falei assim, não, mas é o meu jeito, sim. Mas a partir do momento que o seu jeito não revela o jeito de Cristo, é pecado. Tem que ir para a cruz. A partir do momento que a sua vergonha faz com que você não se pareça com Jesus, é pecado, cruz, arrependimento, igual a imoralidade sexual. A partir do momento que a sua falta de ânimo, que a sua inércia te afasta de Jesus e não revela o caráter dele, é pecado. Tem que ir para a cruz. Só que a gente acha que não. A gente tem que honrar a Deus em tudo. E até com a nossa personalidade a gente vai honrar a Deus. Porque não é todo mundo que vai ser igual, não. Amém. Glória a Deus por isso. Ninguém ia aguentar sem Julia Mel, não. Ninguém de vocês ia aguentar. Nem eu mesmo me aguento às vezes. Mas a gente precisa identificar o que é o presente que Deus me deu. E o que é pecado. A gente tem que ter esse discernimento. E por fim, a gente precisa edificar o nosso corpo. Como eu falei para vocês, nós somos agora o templo do Espírito Santo. Na antiga aliança, Deus, ele era manifesto em meio ao seu povo, através de sinais. Hoje Deus também é manifesto através de nós. E Ele tem prazer em nos chamar de templo do Espírito Santo. Ele habita em nosso corpo. E Paulo diz em Romanos 12:1, antes daquele versículo que é um dos meus favoritos: rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12:1, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Só que quando Paulo fala que o nosso corpo ele tem que ser sacrificado, não é sacrificado da nossa forma. Porque por muitos anos a gente olhou para o nosso corpo enquanto igreja e a gente falava assim, não, aqui é sacrifício. Então deixa eu não me cuidar. Deixa eu comer o que eu quiser. Deixa eu fazer o que eu bem entendo. Porque o meu corpo é um sacrifício. Então eu não tenho que me preocupar com o que eu vejo no espelho. Muitas vezes a gente tomou esse versículo e mal interpretou esse versículo. Ah não, se o meu corpo é um sacrifício, eu não ligo para o meu corpo. Sendo que se o meu corpo é um sacrifício, existe um preparo para ele. E é aquela clássica frase, né? Todo mundo fala, eu morreria pelos meus filhos, mas a gente não está vivendo para os nossos. E quantos aqui, quantas vezes eu falei, Jesus, eu morreria por você. E será que eu tenho vivido por ele? Porque racionalmente, talvez fosse melhor morrer mesmo. Você não tem responsabilidade. Você tem pouca coisa para fazer. Mas será que é essa a vida que Deus tem pra gente? Se Deus nos deu um corpo, é para que a gente conserve ele apto para cumprir todo o mandamento do Senhor até que ele venha. A gente não sabe se vai ser 40, 50, 60, 70, 80 anos. Nós não sabemos o dia a dia. Mas sabemos que a responsabilidade não é de Deus. A responsabilidade é nossa. De fazer com que o nosso corpo esteja apto. Porque talvez você olhe para mim e diga assim, mas minha vida não exige de mim uma super performance no seu corpo. Ok, realmente. Vai ter uns que vão necessitar mais, outros vão necessitar menos. Mas e se Deus te pedisse agora para fazer algo, seu corpo carnal teria fôlego para fazer isso? É a pergunta que eu me faço. Eu não estou falando aqui para você ser maromba, não. Pode ser se você quiser. Eu não tenho, eu acho que é muito difícil isso acontecer comigo, gente. Mas o que eu estou falando é de você conseguir corresponder ao que Deus te pede. Porque tem uma das coisas que a velhice, mas é às vezes o seu intelecto está pedindo uma coisa, mas o seu corpo ele não consegue mais acompanhar. E muitas vezes isso vai acontecer pela idade, óbvio, normal, tranquilo. Óbvio que uma pessoa de 80 anos não vai corresponder como uma de 20. Mas uma pessoa de 80 anos pode corresponder muito melhor se ela tivesse cuidado de 20. E a culpa aí não é de Deus, e muito menos da idade. A culpa é nossa. O nosso corpo ele precisa ser visto como sagrado também. Porque a finalidade é que a gente esmurre o nosso corpo.
E eu confesso para vocês que essa para mim é a parte mais difícil. Porque quando eu olho Paulo falando sobre o atleta, a disciplina do atleta, quando a gente olha Paulo fazendo essa analogia com o reino de Deus, da corrida, e tudo aquilo que um atleta vive, e no final ele dizia assim, eu esmurro o meu corpo. Dói, gente. Dói. Porque esmurrar o corpo significa que o seu corpo pode até pedir alguma coisa, mas você vai dizer não. Você esmurra porque você sabe que o seu corpo, ele tem que ser o seu escravo. Por isso que a nossa carne pode pedir coisas. É normal. Mas a nossa finalidade é esmurrar a nossa carne. Porque as tempestades vão vir. Se a gente for olhar a vida de Jó, por exemplo, finalizando já aqui, a gente vê um homem que foi tentado em tudo. Corpo, alma e espírito. A gente finalizou esses dias aí, o livro de Jó. E como é que Jó passou por tudo isso? O alicerce tinha que estar muito bem fundamentado. Ainda que ele não fosse perfeito, porque Jó não é perfeito. Tiveram várias atitudes de Jó que foram carnais e pecaminosas. Mas eu me coloco naquele lugar. Perder tudo. Perder o dinheiro, perder a saúde, perder os filhos. Todas as áreas da vida de Jó foram atingidas. Inclusive a espiritual. Porque tem momentos que ele dá umas barganhadas. Ele volta, ele vai, ele volta, ele vai. Todas as áreas de Jó foram atingidas. Mas ele não caiu no final. Porque já poderia ter tirado a própria vida dele. Sim ou não? Poderia. Mas ele permaneceu. Porque às vezes a nossa casa ela pode até dar uma balançada, gente. Mas o nosso alicerce, ele precisa estar firme. E a boa notícia é que a gente não faz isso só. A gente tem um auxiliador que habita em nós para fazer o trabalho. Tem uma citação que eu queria encerrar lendo para vocês, eu até coloquei no Instagram e ela falou muito comigo, de Spurgeon, sobre a vida de Jó. E diz: sempre que você tiver a tendência de se orgulhar nas suas habilidades e a grandiosidade da natureza nos mostrará o quão insignificante nós somos. Não podemos mover nem mesmo a menor das estrelas, nem sequer apagar um dos raios solares do alvorecer. Gostamos de falar sobre controle, mas os céus riem e escarnecem de nós. Não podemos impedir a influência das Pleiades quando brilham na primavera, com a sua alegria vernal. Nem afrouxar os abraços gelados das constelações, quando reinam nas alturas e prendem os anos aos grilhões do inverno. As estações do ano funcionam conforme a agenda divina, e nem todos os esforços da humanidade poderiam afetá-las. Senhor, o que é o homem? Aqui eu estou falando sobre coisas que a gente não controla. A gente não controla a dor. A gente não controla a tempestade. A gente não controla nada disso. Mas o nosso alicerce a gente controla. A forma que você olha para a sua alma, a forma que você olha para a sua mente, a forma que você olha para o seu corpo, isso você controla. E aquilo que Deus te deu para controlar aqui, tá dando certo? Você está controlando bem? Porque às vezes a gente não controla a nossa própria boca. E a gente quer controlar o dia de amanhã. E é o que acontece com Jó. E eu queria que nessa noite nós voltássemos à importância de firmar o alicerce na rocha. E nós sabemos que a rocha não é uma pedra. A rocha é o próprio Senhor Jesus. Ele é o firme fundamento. A rocha da nossa salvação é Cristo, com a revelação de que Ele enviou o Espírito para habitar dentro de nós. Como é que você tem refletido esse grande presente no seu corpo? Como é que você tem refletido na sua mente, no seu espírito? Qual a forma que você tem zelado pela única coisa que você controla? Você mesmo. Você não controla seu esposo, por mais que você quisesse muito, e eu também quisesse às vezes. Você não controla seu chefe. Nem seu filho você controla. Até um ponto, até vai.
mas depois você perde controle. A única coisa que você tem controle total na terra é você mesmo. E quantas vezes a gente erra? E a gente quer controlar as outras coisas. Quer questionar a Deus as coisas que estão acontecendo. Eu queria que vocês ficassem de pé, vou convidar Ravinho.